Bem, nós não podemos correr o risco de banalizar a crise que nós vivemos. Essa crise é uma crise de dimensões históricas no Brasil. E eu tenho insistido em dizer que é muito semelhante à crise de 30, à crise de 64 e à crise da ditadura militar que pariu essa república burguesa que agora apodrece aos olhos vistos do cidadão comum. E qual é o drama da situação? A burguesia brasileira, as classes dominantes, os latifundiários, os banqueiros, os grandes comerciantes, a canalha reunida lá no Congresso Nacional, eles o que estão preparando são uma legislação mais coercitiva com os movimentos populares, como está claro, e uma legislação eleitoral que protege os políticos mais nocivos do sistema de um juízo popular. Então, essa crise do regime político, ela coincide com um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. O que significa isso concretamente? Sobretudo que o setor industrial, que foi aquele orgulho burguês da década de 70 e 80, fruto do segundo PND, da ditadura e do período Geisel, ela foi sabotada pela acumulação em escala global e sobretudo porque a China e o setor manufatureiro dos Estados Unidos se transformaram na oficina do mundo e cancelam muito claramente o setor industrial na periferia capitalista e no país, que é o Brasil, de maior desenvolvimento capitalista relativo. Isso significa que a emergência dessa crise econômica que condena o Brasil a ser mero exportador de produtos agrícolas e minerais, por um lado, e, portanto, o aprofundamento da dependência científica e tecnológica, tudo no Brasil, absolutamente tudo, é importado e produzido fora. E aqui o setor industrial, que outrora foi um certo equilíbrio econômico que dava um dinamismo, ele sucumbiu. Emergiu o que eu chamo de uma república rentista, cujo epicentro é essa rapina do Estado feito pelo sistema de dívida pública e pela dívida externa. E por esse montante de reservas absurdo que tem um custo financeiro gigantesco para o Estado brasileiro, para o Tesouro, e que precisa ser cancelado, que precisa ser enfrentado. Então, como não há uma alternativa de natureza econômica por parte da classe dominante, senão o aprofundamento do modelo, isso implica que a burguesia decidiu uma guerra de classe. A rapina sobre o Estado, que é a dívida pública e a dívida externa, medida em dólares, e mais um amplo processo de privatização para enfrentar uma crise fiscal, que se aprofunda com essa mudança estrutural, de tal forma que a combinação é muito explosiva e nós precisamos de um enfrentamento com o sistema. A combinação dessa crise econômica de dimensões históricas com uma crise política terminal do sistema político burguês apresentou um paradoxo para a sociedade brasileira. Pioraram as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, das classes médias empobrecidas, e abriu espaço para uma política de novo tipo. As pessoas não querem esse sistema político e as pessoas não querem a austeridade e a guerra de classes que o governo liberal e corrupto de Temer moveu contra a maioria do povo. E nesse contexto abriu um espaço histórico para a exigência de um político de novo tipo, de uma nova praxis política, que é absolutamente necessária. Esse é o terreno histórico da esquerda brasileira. Então, agora, sob condições mais difíceis para o povo, abriu contraditoriamente um espaço político para nós colocarmos às claras para a maioria da população que é preciso liquidar esse sistema político. E isso é o que eu chamo de uma revolução brasileira. Abriu-se historicamente a possibilidade da Revolução Brasileira. E entre os partidos de esquerda, abriu um protagonismo para o PSOL. E o PSOL tem uma oportunidade histórica. Na ausência de uma definição de candidatura que nós estamos vivendo dentro do nosso Congresso, em compasso de espera, enquanto os candidatos da burguesia e os candidatos que semeiam ilusões, como Lula, como Ciro Gomes, operando uma lógica, um centrado na caridade cristã, o outro numa lógica de extração, de inspiração debilmente keynesiana, e os candidatos de direita, que estão por aí também, todos eles estão se fortalecendo enquanto nós estamos em compasso de espera. Daí a razão que, apoiado por centenas de militantes do partido e de centenas de simpatizantes que não estão no partido, mas que são eleitores do PSOL, nós decidimos disputar a Convenção Nacional do partido, propondo uma alternativa, uma interpretação da crise que o partido ainda não possui,
propondo uma plataforma de superação da crise que o nosso Congresso pretende afiançar e inaugurando um novo tempo na política brasileira, sem uma certa ambição intelectual, sem uma certa ambição política, baseada agora na emergência desse desejo de amplos setores sociais de enfrentar o problema de uma vez por todas e pela raiz, é que nos motivou a apresentar minha candidatura à presidência da República na convenção do PSOL. A postulação de uma candidatura dentro de um partido como o PSOL, ela não é uma aposta nas eleições de 2018, porque nós temos absoluta clareza que dentro das regras do sistema político brasileiro, a possibilidade da esquerda vencer é mínima e não haverá saída política. Não há saída política dentro do sistema. E é por isso que nós estamos defendendo uma candidatura contra o sistema. Agora, essa candidatura contra o sistema está baseado em alguns postulados. Primeiro, o Congresso do partido tem que se abrir para as demandas sociais. Isso já é uma tradição nossa, não estamos inaugurando nada, é uma tradição do PSOL. Em segundo lugar, nós precisamos ter clareza que as lutas durante esse segundo semestre e todo o ano que vem serão muito intensas. E daí que o PSOL precisa ter um porta-voz, para além das suas instâncias democráticas estabelecidas, que traduz essa insatisfação popular. Daí a urgência de uma candidatura, com um diagnóstico que nós temos apoiado em amplos setores do partido, numa reflexão que o partido também faz, mas que está aberta na sociedade brasileira, observando que o protesto popular e a ação de massas é decisiva nesse momento. Nenhuma saída será estabelecida a partir daquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional. Não há possibilidade de acabar com a corrupção através da ação das cortes e dos tribunais. Não existe possibilidade de transparência na política brasileira com o monopólio dos meios de comunicação, fazendo uma lavagem cerebral e manufaturando a opinião pública em favor das classes dominantes. E não existe uma saída por parte da classe dominante para o sistema político e para a crise econômica. Nós estamos entrando no terceiro ano daquilo que os economistas chamam de recessão, que é um reino de 1000 anos. Eles querem estabelecer aqui a superexploração da força de trabalho em graus nunca antes concebidos e uma rapina sobre o Estado sem precedentes na história brasileira. E é para enfrentar essa pauta que uma candidatura serve, uma candidatura, pelo menos a minha candidatura não deve servir para alimentar nenhuma ilusão no sistema eleitoral. É aproveitar as eleições para discutir essa pauta que vem das ruas, essa demanda dos movimentos populares, do sindicalismo que se renova, que abandona sua letargia acumulada nesses anos de conciliação de classe de Dilma e Lula. E é para isso que uma candidatura de um partido como o PSOL serve. Essa é a vocação do PSOL. Nós postulamos sempre que vamos defender um governo para discutir e apoiar a Revolução Brasileira que já está em curso. E são em nome dessas ideias que nós vamos disputar a Convenção Nacional do PSOL.